Hoje nós vamos falar sobre algo, assim, incontornável. É algo que, por mais que a gente fale sobre qualquer área do evangelho, não temos como passar sem esse assunto. Aliás, não existe cristianismo sem cruz. A cruz é incontornável. Então, vamos começando logo pela palavra. O que é necessário para seguir a Jesus? Olha, eu vou ler nos 3 evangelhos o que está escrito. Em Mateus 10:38 diz assim: "E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim." Em Mateus 16:24 diz: "Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém não quiser vir, desculpa, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me." Em Marcos 8:34, e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Em Lucas 9:23, e dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Em Lucas 14:27, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, vejamos que aqui tem 5 versículos. Olha, o cristianismo é mesmo, a essência do cristianismo, ela é a cruz de Cristo, porque sem a cruz nada teria acontecido, porque é necessário passar pela cruz. Isso é a essência, é o sentido do cristianismo. E, e hoje em dia, né, é tão um pouco contrário, né, porque tudo fala que não pode sofrer, que tem que ser, né, tudo light, tudo leve, mas, como diz, é glorioso, é maravilhoso estar com Cristo, mas para você chegar lá tem que passar pela cruz. E olha, eu vou ver 2 exemplos, eh, que está na palavra em Marcos 10:21. "E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens, dá-os aos pobres e terá um tesouro no céu, e vem, toma a cruz e segue." A passagem do jovem rico, né, que ele disse que já fazia tudo, e Jesus virou para ele: mas ainda falta uma coisa. Desapega-te dos teus bens e vem, toma tua cruz e segue." Aqui a gente pode ver que ele falou: toma a sua cruz. Então, a cruz para todos, não é porque é rico que não tem cruz, porque ele falou: olha, você deve desprender, mas há uma cruz também, né? E Paulo, em Gálatas 6,14, também diz: Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, é, é uma escolha que Paulo faz e nós também devemos fazer: pegar a nossa cruz e seguir a Jesus. Há uma cruz, isso é incontornável. Olha, e Jesus, vamos ver 3 versículos que fala de como ele foi escarnecido, de como, além de toda
o sofrimento físico que nós sabemos que aconteceu, em Mateus 27:4-2 diz: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e queremos nele. Então, muitas vezes, há algum sofrimento que todo mundo fala: não, não, não viva isso, passa por cima, não, isso não te pertence, sai, desapega. Mas, na verdade, há dores que são incontornáveis e elas produzirão um futuro de glória. Em Mateus 27:40 também diz: e dizendo, tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. Então as pessoas estavam escarnecendo dele, estavam dizendo: ai, como assim? Você é filho de Deus e está aí nesse destino terrível? Em Marcos 15:32, o Cristo, o rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. Então, a cruz normalmente se associa à dor, e é verdade, é dor. Mas vamos continuar e ver o que vem depois. Quem estava com Jesus? Olha lá, em João 19:25. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Olha só, eu achei legal isso, porque sempre Deus providencia alguém para estar com você. Você não está sozinho. Jesus foi crucificado e nós, depois dele, vamos viver a experiência da dor que vai fazer parte da vida. Então, não estaremos sozinhos, né? E continuando aqui, tópicos, né, a respeito da cruz, né, o caso do jovem rico, o caso de Paulo, como Jesus foi escarnecido, Maria estava lá do lado e outras pessoas, Deus sempre vai providenciar alguém para estar do seu lado, e muitos não aceitam a cruz. Né? Filipenses 3:18 diz assim: porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Não aceitam a cruz. Agora vamos especificar um pouquinho mais. A palavra da cruz é o quê? Em 1 Coríntios 1:18 diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, muitas pessoas acham um absurdo, acham loucura, mesmo porque não entendem. A maior parte das vezes não entendem. Acham que nós cristãos só estamos aqui para sofrer, mas não é verdade. Deus tem promessas aqui na terra, mas a cruz continua incontornável. Então, ela é loucura. As pessoas não conseguem compreender. Então, a própria palavra fala que há isso. E esse preço da cruz, Jesus já pagou primeiro. Ele abriu o caminho, ele mostrou o que devemos fazer. Olha só, em João 19:17 diz assim: e levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Olha, não tem uma palavra de Jesus que ele tenha dito que ele não foi exemplo, que ele não fez primeiro. Então, o que ele diz? E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim não pode ser meu discípulo. Mas o que ele fez? Ele levou a sua cruz às costas. Literalmente, aquela cruz. Aquela de madeira pesada, que esmagou, que fê-lo sofrer tremendamente. Eu acho que o melhor retrato disso foi aquele filme, né, de Mel Gibson, que colocou, né, assim, explicitamente para nós a tortura, né, a que ele foi submetido. Então, ele falou: vem após mim. Ele vai mostrar o caminho. Nós não estamos sós. Nenhuma profecia de particular interpretação. Então, você não pode isolar um versículo do outro, porque está escrito: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então, esta cruz
você não vai estar só, você vai estar com ele. Em Filipenses 2,8 diz: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, a crucifixão era uma prática romana e é algo terrível, né? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, mas Jesus, quando esteve aqui em carne, ele se humilhou, ele era Deus, filho de Deus, e se humilhou e foi obediente até a morte de cruz. E nós não seguiremos o exemplo de Jesus? Nós não obedeceremos? Será que se ouvirmos a voz do Espírito nos falar, a gente vai rejeitar? Ele, que era o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, não rejeitou, como nós o faremos? Vamos lá em Efésios 2,16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Aqui está falando especificamente em relação a Israel e à igreja, né? Que a cruz é que reconciliou ambos em Deus em um só corpo, matando a inimizade. Então não há mais sentido, né, de ter inimizade entre Israel e a igreja. Mas também nós podemos ler isso como inimizade de um modo geral. Sabemos que a Bíblia fala, se possível, tende paz com todos os homens. Mas muitas vezes é impossível, tem pessoas que te odeiam e você às vezes não fez nada. Mas a cruz é reconciliação, a nossa reconciliação com Deus. Por quê? Porque quando nós estamos afastados de Jesus, nós estamos longe. Afastado é longe. Mas Jesus mesmo providenciou a ligação. Então é pela cruz que nós nos aproximamos de Deus novamente. Olha em Colossenses 1,20, diz assim: e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então, de novo, falando da reconciliação. E é algo maior do que possamos compreender, porque nos reconectou ao Pai e há mistérios entre o céu e a terra, porque aqui explicitamente diz, reconciliou consigo mesmo todas as coisas, as que estão na terra como as que estão nos céus. E há muitas coisas que estão nos céus que nos escapa, que nós não conseguimos compreender. Ainda em Colossenses 2,14 diz: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, essa cédula, que cédula é essa? Está escrito que nós fomos reconciliados com o Senhor. Por quê? Porque quando nós rejeitamos a Cristo, a relação ela é de ida e vinda. Nós só seremos filhos se o considerarmos como pai. Quando não conhecemos ao Senhor, estamos afastados dele. Então há uma cédula contra nós porque nós nos afastamos do Senhor. Então, havia, né? Não há um justo sequer um, e o preço do pecado é a morte. Então nós estávamos mortos porque estávamos afastados do Senhor. E agora, quando ele veio sem ter dolo algum, sem merecimento algum, ele foi morto, ele morreu na cruz, ele morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado. Então foi cravada essa condenação de morte sobre nós. Por isso que essa reconciliação é incontornável passar sem a cruz, porque foi a cruz que permitiu de novo estarmos junto ao Senhor. Mas o que eu quero dizer é que existe a cruz, ela faz parte, não estaremos sozinhos, temos que aceitar, sim,
Não as ofertas do diabo, os problemas que o diabo traz para nós e achar que toda dor, todo sofrimento é legítimo. Não. O sofrimento é legítimo aquele que está dentro de um projeto de crescimento, que faz parte. Ao nascer, quase a maioria esmagadora sente dor. A mãe, assim, são raros casos de que há um nascimento sem dor. Mas o que acontece? É uma criança e a mãe logo se esquece da dor quando vê aquela criança ao mundo. Eu tive 3 filhas e a alegria, ela é incomparável com a dor do nascimento. Então, a dor faz parte, não toda a dor, porque a gente sabe que há um inimigo que anda ao derredor, que quer, que nos acusa de dia e de noite, que quer acrescentar problema à nossa vida, mais do que problema, porque está escrito em João 10:10, ele veio para matar, roubar e destruir. Então há o projeto do diabo contra as nossas vidas, mas há um plano de crescimento aonde a dor faz parte. E isto é algo que a gente tem que aceitar. Isso vai fazer parte. E com o Espírito Santo, Deus nos dará condições de discernir as duas situações. Aquela dor que é um problema do diabo e aquilo que faz parte para o nosso crescimento. Mas o que eu quero dizer, a notícia extraordinária, que depois da cruz veio o quê? Veio a ressurreição. Jesus ressuscitou, Jesus não está lá na cruz. Por isso que muitas vezes os crentes não gostam assim de imagem, às vezes critica, né, a crucificação como o exemplo máximo. Por quê? Porque isso fez parte. Sem isso é impossível que nós fôssemos salvos. Mas ele não está lá, ele ressuscitou. Então essa é a maior notícia da terra. E depois da cruz, Hebreus 12:2 diz: qual é o nosso caminho? O que devemos fazer? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. E há promessas para nós também, que nós haveremos de reinar em Cristo. Então, gente, parece que é uma notícia ruim. A cruz é incontornável, o sofrimento é incontornável, mas é algo tremendo, é extraordinário. É a ressurreição, é o que Jesus fez por nós e aquilo que Paulo colocou em Hebreus de uma forma tão maravilhosa que eu até vou repetir o versículo. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, sigamos o caminho de Jesus. Ele não falou que nós devemos segui-lo? Ele é a luz do mundo. Então, nesta semana, o que eu queria deixar para vocês refletir é isso. Sim, temos várias promessas, temos sonhos, temos tantas coisas aqui na terra, né, para a gente usufruir, mas nunca devemos esquecer que a cruz é incontornável e que depois da cruz há ressurreição. E assim nós estamos com Ele eternamente, porque Ele diz: nunca, jamais te abandonarei. Então, firmados nessas palavras, prossigamos para o alvo, seguindo o exemplo de Jesus, com esperança e fé que esse ano de 2021 será um ano melhor que o que passou. Muito obrigada, tenham todos uma ótima semana.